Fala, meu amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Já se inscreve, comenta e deixa o like. Tá vendo como foi rápido essa parte? Você vai fazer a sua parte e eu vou fazer a minha. Eu avisei que isto ia de merda. Sim, nós vamos falar sobre o bostileiro imigrante ilegal nos Estados Unidos e Donald Trump, né? Mas eu quero que você preste muita atenção aqui nessa minha análise de merda, de bosta, né? De baixa qualidade, com um português duvidoso. Vamos lá! Você que faz parte dos 235 mil, né, brasileiros nos Estados Unidos considerados ilegais, que pulou o muro, foi arrastado pelo coiote e já pagou ou ainda está devendo seus 50, 70, 100 mil dólares, né? Porque, para quem não sabe, esse é o preço para os profissionais do deserto mexicano, os hermanos, não, hermanos não, que é argentino, os cabrón, né? Guacamole. Sim, esse é o preço que eles cobram para te atravessar no deserto, lá na fronteira do México com os Estados Unidos. São os coiotes. Então ele te atravessa. Se você não tiver todo o dinheiro, você lá nos Estados Unidos passa a dever eles. E aí você vai trabalhar, viver sua vida e pagar o coiote todos os meses. Sim, porque senão as gangues vão te, ó. Isso mesmo, todo mundo paga os coiotes. Então, superado esse assunto, você que está dentro desse contexto que eu acabei de lhe dizer e agora corre o risco de ser deportado ou já foi deportado, se fudeu. Pois é, sem compaixão mesmo, tá? Porque quando Donald Trump estava em plena campanha, dizendo às claras que o seu primeiro objetivo era intensificar a deportação, a luta contra o imigrante, né? Quando ele falou isso, ele falou democraticamente, sem qualquer tipo de preconceito. Ele colocou todo mundo no mesmo saco, imigrante. Mas aí o brasileiro, ele tem uma forma, né, peculiar de pensar, né, própria. Ele falou assim, isso não vai acontecer comigo, porque ele é amigo da família Bolsonaro. Se fudeu, porque isso não adiantou em nada. Porque eu sou conservador. Se fudeu, porque isso não adiantou em nada. Porque eu comprei o boné MAGA e fiz doação para o comitê eleitoral lá do Donald Trump. Se fudeu, porque isso não adiantou nada. Porque eu tenho a bandeira do Partido Republicano e dos Estados Unidos na frente da minha casa. Se fudeu, porque isso não adiantou nada. E agora, a justiça americana autorizou Donald Trump prosseguir com a sua política. Agora ele exige dos agentes federais 3.000 prisões e deportação por dia. Deportações, né? No plural, tá vendo? Português duvidoso. Mas você mesmo escutando isso meses e meses, anos, né? Porque não é a primeira vez que Donald Trump se candidata e é presidente com esse mesmo discurso. Você estava lá apoiando ele. Só porque você estava nos estados considerados santuários, né? Que protegia o imigrante, que faz questão do imigrante, porque o imigrante é número significativo na economia local. Principalmente no estado de Massachusetts, né? Boston, que é a sua capital. Então, quando você estava lá, você entrou ilegalmente nos Estados Unidos, foi direto para Massachusetts, né? Chegou lá, você tirou a sua driving license, que é o quê? A sua CNH, a sua carteira de habilitação, ok? E com esse documento, você passou a se considerar um cidadão americano. Porque através disso você utilizou como seu documento de identificação oficial, né? Você utilizou para financiar veículo, para alugar casa, residência, certo? Para colocar os seus filhos na escola, ok? E para gozar de alguns benefícios sociais, sim, né? Lá eles te protegem,
Porque sabe que você vai trabalhar pra caramba, você vai pagar imposto, certo? E vai se matar pra tentar garantir a sua permanência nos Estados Unidos. Não que você não seja processado nesses estados santuários, mas quando abordado, preso, você não vai preso. Você responde em liberdade, né? E esse processo pode durar 5, 8, 10 anos, que é o tempo suficiente para você fazer a sua vida, mandar dinheiro, né, aqui pro Brasil e, principalmente, contribuir com a economia local. Mas é só isso também, tá? Que o americano te odeia, principalmente Donald Trump. Tem declarações do Donald Trump na internet, é só você dar um Google, que ele fala assim, imigrantes ilegais que ficam sujando ou contaminando o sangue do norte-americano. Sim, é só dar um Google aí, certo? Tem essas palavras de Donald Trump, essas declarações, né? Ou seja, ele é um supremacista americano, né? Nossa, Daniel, tá exagerando. Não! Americano pensa em americano no café, no jantar, no almoço, na hora de dormir, na hora de acordar, certo? Tem vídeo na internet de amigos, né? Um brasileiro que já morava lá há 20 anos, era amigo de um americano e ele acorda com o próprio amigo americano apontando ele junto com a polícia, né? Anti-imigração, levando ele preso. E ele fala, poxa, achei que a gente era amigo. Aí o americano disse pra ele, American First, tá? Ou seja, o amigo brasileiro não entendeu o slogan de campanha, né? Que na verdade não era um slogan de campanha, e sim um objetivo, uma vontade adormecida, um grito que agora se desperta em todo americano. Porque o sonho americano é se livrar dos imigrantes, né? Seja legais ou ilegais. O sonho do americano é sim taxar o mundo, porque eles se acham a maior potência das galáxias. E realmente são, né? Então, esse negócio do Donald Trump taxar o mundo, certo? E deportar milhares e milhares de imigrantes legais e ilegais, né? Isso é um sonho antigo de todo americano, não foi o Donald Trump que inventou. O Donald Trump teve a coragem de colocar isso em pauta, na verdade desengavetar esse projeto, né? Essa pauta e colocar na prática. Esse é o sonho de todo presidente americano, mas coragem que é bom só teve o Donald Trump, certo? Então, você que ficou fazendo propaganda pro Donald Trump, mesmo sabendo que o chicote poderia estralar pra você, se fudeu. Isso mesmo. Você que foi lá comprar o boné MAGA, se fudeu. Você que foi lá dar dinheiro do seu suor, das privadas que você tava limpando aí, das gramas que você tava cortando, dos telhados que você tava consertando aí nos Estados Unidos, se fudeu, porque ele nunca escondeu, tá bom, meu amigo? E agora parece que isso virou uma tendência no mundo. Mas, Daniel, você nunca gostou do Donald Trump? Meu amigo, eu apoiei o Donald Trump, porque eu sempre quis um presidente com a coragem do Donald Trump, com as pautas do Donald Trump, né? Combater a agenda woke, combater o globalismo selvagem, né? Combater a imigração ilegal e outra coisa, olha só, valorizar e potencializar, cuidar da soberania nacional. Essas são as pautas. Esse é o meu sonho, porque eu sou um nacionalista liberal, tá bom? Então, meu amigo, se você tá aí achando que o americano não tá gostando das ações do Donald Trump, você tá ultra enganado, porque você tá dentro dessa bolha apavorada dos imigrantes. Agora, o americano nativo, ele tá adorando o que o Donald Trump tá fazendo, porque ele está limpando os Estados Unidos. Sim, limpando mesmo. Nossa, Daniel, que discurso mais xenófobo. Não. Vou dar um exemplo aqui no que acontece no Brasil. Por exemplo, de 2023 até agora, o governo Lulinha, Paz e Amor, tirou mais de 3 milhões de pessoas, brasileiros,
nativos, filhos dessa terra, dos programas assistencialistas, como por exemplo o Bolsa Família. Em compensação, tem acho que 200 ou 300 mil, muito mais, de estrangeiro nos programas sociais, né? Nos programas assistencialistas. Vai desde o Bolsa Família até o programa lá do Aluguel Solidário, certo? Por quê? Porque aqui entra venezuelano pra caramba, haitiano, né? Tudo quanto é tipo de nação africana tá aqui dentro, tá bom? Países da América Latina como a própria Venezuela, né? O Peru, boliviano. O cara chega aqui fugido da miséria do país dele, da qual ele não teve coragem para lutar contra o governo opressor dele, certo? Chega aqui sem estudo, não sabe falar nosso idioma e já recebe o auxílio aluguel, Bolsa Família, não sei o que tem lá para os filhos, cai nos programas aqui das ONGs que ganha a cesta básica, nas prefeituras também pega a cesta básica, ou seja, o cara pega esse dinheiro, vai para um cortiço no centro da cidade, chega na 25 de março na Santa Efigênia, pega ali uma caixa de qualquer coisa para vender, vai pro farol. Nossa, Daniel, pelo menos está trabalhando. Não. Ele pega esse dinheiro, manda lá pro país dele, quando não é utilizado para trazer o resto da família dele para cá, para onerar os nossos programas sociais, certo? Mas qual que era a solução, Daniel? Então você está dizendo que se você fosse presidente, né, você ia fazer uma deportação em massa? Sim. Primeiramente, ficha criminal aqui no Brasil, deportado na hora. Na hora! E eu não ia fretar avião, não. Para países aqui da América Latina, eu ia entregar lá na fronteira e ó, ia a pé, certo? Aí, para resolver essa questão da imigração, eu ia apenas colocar alguns dispositivos. E aí o que eu ia fazer? Eu ia reestabelecer as políticas de imigração nesse país. Por exemplo, tinha que ter no mínimo 100 mil dólares para comprar um imóvel. Ele tinha que ter uma propriedade no Brasil. Sim, isso mesmo. Ah, mas se não tem dinheiro, Daniel, tem que ter intelecto, né? Ele precisa oferecer algo para o Brasil, para desenvolver o mercado de trabalho, a indústria, a tecnologia, alguma área. Por exemplo, arquiteto, engenheiro, entre outras coisas. Aí poderia receber, sim. Agora, chegar aqui duro, sem grana, analfabeto e direto para um cortiço para apenas contribuir com a nossa miséria, né? Com o nosso crime, com o crime organizado, com o trabalho informal, negativo, meu amigo. Isso é burrice, porque a gente está gastando dinheiro com quem não nasceu nessa terra, simplesmente. Ah, Daniel, muitos são refugiados de guerra. Meu amigo, o país está em guerra. Aí é uma outra coisa. Mas também ia ter condições, não adianta, né? Ele ia estar aqui por um tempo, depois quando acabasse a guerra lá, ele ia ter que voltar para o seu país. É isso mesmo. Tem que ter políticas de maior controle, né? Sobre isso, porque senão não dá, meu amigo. Então é isso, meu amigo. Se você não der valor na sua terra, no seu país, preferência para o seu povo, certo? Você vai acabar como a França, como a Alemanha, certo? Que tá aos poucos sendo dominada pelos extremistas muçulmanos, certo? E estão sendo expulsos da sua própria terra. A verdade é essa, doa a quem doer. E você que já foi ou está sendo deportado, né, dos Estados Unidos para cá, você sabe que você tem que acabar de pagar o coiote, né? Não é porque você foi deportado que você vai ficar aqui vivendo sua vida. Negativo, você tem que acabar de pagar o coiote, né? Eu conheço gente que foi deportada e tá aqui, tem que pagar o coiote. Estão pagando o coiote. Agora, se o seu coiote é bonzinho, aí já é outra coisa. Pelo que eu sei, você continua com a dívida
com a vergonha e com seus sonhos destruídos, porque você foi acreditar em um sonho que não é teu. Você foi acreditar em uma realidade que não te pertencia. Você apoiou o seu próprio inquisitor, o seu próprio carrasco. E não venha falar que você foi enganado. Você foi iludido. Quem sabe com o discurso brasileiro, né? Aqui que ia ser protegido pela direita americana. Negativo. Você foi eliminado. Da próxima vez, meu amigo, seja coerente com a sua própria situação, com a sua própria realidade do momento. Um beijo, um abraço e até mais.